Opa, grande abraço para você, Santiago Lourenço, voz de veludo. Um abraço para você ligado no Rápido no Ar. A Internacional viajou ontem para Monte Azul Paulista, onde amanhã entra em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro. É a 12ª rodada. Monte Azul e Internacional, que campanha faz o Leão da Paulista, né, do técnico Ademir Fezan, 72,7% de aproveitamento, com 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota em 11 jogos. Que campanha faz a Inter, que se o campeonato terminasse hoje, o Marcílio Dias de Santa Catarina seria o adversário do Leão no mata-mata, né? Primeiro jogo em Santa Catarina, segundo jogo no Limeirão. E olha, o Monte Azul foi o time que arrancou pontos da Internacional no Limeirão. Portões fechados no Major Levi, por conta da punição da Série D do ano passado contra o São José, e deu empate por 1-1. E olha que a Inter saiu atrás do placar e o Miguel Bianconi, com gol espírita, deixou tudo igual. Falando nisso, vamos lá, hein, Miguel Bianconi? Acabar com essa seca de gols. Ele ainda é um dos maiores artilheiros desta divisão. Time completo, e a Inter viajou ontem porque a CBF permite que acima de 200 quilômetros ela dá 2 estadias para a equipe. Então o Ademir Fezan aproveitou e levou a Inter mais cedo para Monte Azul. Jogo amanhã às 3 horas da tarde e você acompanha com a gente na Melhor FM, também no Rápido no Ar, com toda a nossa equipe, tá bom? Vale a pena, vai ser um grande jogo na cidade de Monte Azul Paulista. Sobre a equipe, time titular do Leão da Paulista, tá Saulo no gol, Breno Santos na lateral direita, Adriel e Lucas Santos os zagueiros, porque o Frazan continua se recuperando de uma lesão no bíceps. Na esquerda, Caio Christian. Meio de campo com o Albert, que vem crescendo a cada jogo. Não foi bem no último, mas vem crescendo a cada jogo. Albert, Clebinho e Claudinho. Na frente, o trio parada dura que a gente fala, né? Antônio Gabriel, Miguel Bianconi, Lucas Douglas. Amanhã, o jogo de número 50 do Lucas Douglas com a camisa da Internacional. Parabéns, meu amigo. Ele que tem 11 gols pelo Leão da Paulista, tá? A Internacional, como eu disse, lidera com uma grande gordurinha. São 24 pontos, os 4 primeiros. Cianorte tem 16, ou seja, a Inter tem 8 pontos a mais que o vice-líder, o Belândia e Goiatuba com 11. O Monte Azul vem de derrota para o Cianorte 2-0 no Paraná e ocupa a 6ª posição com 11 pontos. Acima do Monte Azul tem o Cascavel com 14. Por isso, o Monte Azul amanhã fará um jogo de vida ou morte contra a Inter. Na lanterna, Operário e Itabirito. Aliás, o Felipe Conceição fez aniversário. Parabéns, professor. Eu tenho certeza que ele pediu para o Papai do Céu uma vitória, né? Porque olha, nesse ano nenhuma vitória conseguiu o Felipe Conceição. Nem comandando a Inter, nem comandando o Itabirito. Tá bom? Então, boa sorte para a Inter amanhã. E a gente vai acompanhar essa partida pela Copa Paulista. A Inter não joga fim de semana porque a Itapirense aceitou transferir o jogo para quarta-feira, 19 horas em Itapira. A Inter, que vem de um empate com o Comercial 2-2, está na 3ª posição. O Comercial é líder com 10. Aí em segundo lugar, União São João com 7. E em terceiro, a Internacional com 5 pontos. A Itapirense e Botafogo tem 4 na cola do Leão da Paulista. Bom, hoje tem Independente. Olha a camisa aí do Galo, Fala Fera, do Marinho. Um abraço, presidente. Hoje o Independente joga em Marília. Mas não é contra o Marília, é contra o Acisense. Que o Acisense perdeu o mando de campo por conta dos incidentes causados contra o Tanabi na fase de classificação da Bezinha. Às 3 da tarde, horário... O André Guilherme falou, horário de vagabundo. Você acredita, cara? E se você parar para pensar, enfim. 3 da tarde, o jogo em Marília, Acisense Independente. É a 3ª rodada da 2ª fase da Bezinha. O Independente estreou empatando com o Mauaense em casa 1-1. Teve 2 expulsos, perdeu o pênalti, saiu na frente e tomou um empate no fim, quase tomou a virada. E depois perdeu para o Tanabi 2-0. O Acisense em casa perdeu para o Tanabi por 2-0 e fora foi buscar um pontinho em Mauá, 1-1. Então os dois times têm exatamente a mesma campanha. O Tanabi tem 6 pontos, o Mauaense tem 2 com 1 ponto, Independente e Acisense. O Galo precisa ganhar o jogo e o Lúcio Borges sabe disso. Então, em relação ao time que perdeu para o Tanabi por 2-0, o Jonathan, goleiro, volta de suspensão, foi expulso contra o Mauaense, reassume o lugar do Leonardo. Na lateral direita, como do meio campo para frente o Galo será muito ofensivo, o Lúcio Borges trocou o lateral direito, trouxe o Matheus Oliveira, que é mais marcador,
no lugar do Matheus Arjona, que vai muito na linha de fundo. A dúvida na zaga entre Yuri ou Léo Lopes para ser o parceiro do Gabriel Hilário. Meio de campo, infelizmente, o Prado com uma lesão no joelho fica fora. O Galo só tem um volante, que será o Eduardo Processo. Por quê? Porque o Cauã Andrade, que é ponta direita, será recuado para jogar como um meia. Luan na armação e na frente a volta do Menezes para jogar ao lado do Juan Mosqueira e do João Vitor. É um Independente extremamente ofensivo para enfrentar o Acisense. Jonathan no gol, Matheus Oliveira, Yuri ou Léo Lopes, Gabriel Hilário e Bachola, Eduardo Processo, Cauã Andrade e Luan, Juan Mosqueira, João Vitor, Menezes. Esse é o time do Independente que enfrenta às 3 da tarde o Acisense. São 4 confrontos na história, segundo o levantamento do historiador Kina Mercuri, uma vitória para cada lado e 2 empates. Todos os confrontos aconteceram em 2019. E tem um fato curioso, né? Porque o Acisense disputava a vaga com o Independente para ver quem passava de fase. Aí o Acisense foi jogar em Jundiaí contra o Paulista e o Galo recebeu um amparo. O Galo ganhou 3-2. O Independente torcia para o Paulista ganhar. Estranhamente, o Acisense, que era comandado pelo limeirense PC Santos, ganhou em Jundiaí, classificou, depois cruzaram Paulista e Acisense, e o Paulista ganhou as 2 vezes. Coisas do nosso futebol. Pelo mesmo grupo, amanhã tem Mauaense e Itanabi. Então acompanhe a nossa transmissão hoje, a partir de 2:45, somente no Rápido no Ar, comigo, com Adalberto Mansur, nosso convidado especial, com o Marcolino. Vamos torcer para o Galo trazer um bom resultado da cidade de Marília. Tá bom? Na base, hoje tem Sub-20, a Inter entra em campo hoje e enfrenta o Novo Horizontino, só que o Ribeirão está com um problema no gramado, a federação vem reclamando, então a Inter vai dar uma parada no gramado para uma manutenção, não vai deixar a base jogar até o dia 25. Então hoje a Inter vai ser obrigada a jogar em Santa Bárbara do Oeste contra o Novo Horizontino, a Internacional que vem de 2 vitórias seguidas, a Internacional que em 10 jogos ganhou 5, perdeu 4 e empatou 1. A Inter ganhou da Itapirense 1-0, gol do Thomas, e vem de vitória em São Caetano, 2-0, com gols do Pedrinho e do Thomas. Thomas tem 8 gols na competição, é o artilheiro. A Inter não tem hoje o volante João Henrique, suspenso com o 3º cartão amarelo. Os 4 jogadores que foram puxados pelo Ademir Fezan para o profissional voltam para o Sub-20 para esse jogo. Nicolas zagueiro, Samuel lateral esquerdo e os atacantes Léo Lopes e Thomas, tá? O Novo Horizontino vem de vitória contra o Mirassol 3-0. A Inter, com as 2 vitórias seguidas, voltou para o grupo dos classificados, passam 10 de 16. A Inter é a 7ª colocada com 16. E o Novo Horizontino, atual campeão da categoria, líder do ranking, é o 3º colocado com 21 pontos. Então, boa sorte aos comandados de Bruno Simon. Hoje tem Inter e Novo Horizontino na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Amanhã tem Sub-15 e Sub-17. O Sub-15 da Inter joga em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. E os 2 times têm a mesma campanha. Uma vitória e um empate. O Leãozinho ganhou do América 3-0 no Limeirão e foi buscar um empate em Presidente Prudente. 3-3, perdia por 3-1. O Sub-17 da Inter enfrenta o I9 em Ribeirão Preto. Estreou vencendo o Monte Azul por 2-0 e perdeu no último minuto para o Mirassol em Bálsamo por 2-1. O time da Internacional não terá o técnico Paulo Fernandes, que está suspenso. Então boa sorte amanhã para o 15 e para o 17. A gente vai acompanhar, tá bom? Campeonato Amador, um recadinho. Domingo eu transmito Bandeirante Abílio Pedro. Que clássico no Sindicato dos Metalúrgicos. Um abraço para o Ducaires do Bandeirante. Um abraço para a Leninha, que é torcedora do Abílio Pedro. Vai ser um grande jogo pelo nosso Campeonato Amador. Jogos regionais, 2 medalhas de ouro para o nosso vôlei. O feminino ganhou de Valinhos, 3-1. E o masculino fez 3-2 em Campinas, que foi representado pelo Renata. Parabéns ao querido Fabinho Bernardinho Cassiano. Do feminino foi a 10ª medalha de ouro. Que fase do nosso voleibol. Vamos lá, teve amistoso ontem em Cariacica, no Espírito Santo. O Santos do Neymar ganhou da Desportiva por 3-1. Neymar, um gol, uma assistência, se estranhou após receber uma entrada. O jogo terminou faltando 5 minutos por invasão no gramado. O Pituca fez um gol com assistência do filho do Robinho, que é o Robson Júnior. Então 3 para o Santos, 1 para a Desportiva do Espírito Santo.
Amanhã volta o Brasileirão, depois do Mundial de Clubes, essa parada grande, férias para os jogadores. E amanhã, 4h30 da tarde, no Maracanã, tem Flamengo e São Paulo, a estreia de Hernan Crespo no comando do Tricolor. Domingo, 7 da noite, em Itaquera, Corinthians e Red Bull Bragantino. O jogo Santos e Palmeiras foi adiado. Nós teremos no domingo também a final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain. Que coisa, né? O Chelsea tirou o Fluminense 2-0 e o Paris atropelou o meu Real Madrid por 4-0. Então, 4 da tarde no domingo, que belo jogo. Chelsea e Paris Saint-Germain, o PSG é o atual campeão da Champions League. Para fechar o nosso boletim de hoje, vamos falar do futebol feminino, porque ontem, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, quarta rodada, Pradão, o Independente perdeu para o Sport Recife 2-0. Eu transmiti o jogo pelo canal oficial do YouTube do Independente, ao lado do Adalberto Mansur, do Daniel Pires e do Perninha. 2 gols no segundo tempo. Estava 0-0. Teve um pênalti claríssimo para o Independente em cima da Ludmilla. A Ingrid, goleira, faz o pênalti e o árbitro Caio não marcou o pênalti. Aí a Lelê, aos 12 minutos, fez 1-0 para o Sport e a Samira, aos 46, definiu o placar. Independente, 4 jogos, 4 derrotas, nenhum gol marcado. Perdeu para o Botafogo no Pradão 3-0, Botafogo do Rio. Perdeu de 4-0 para o Red Bull em Santana de Parnaíba. 4-0 para o Sport no CT do Retrô e agora 2-0 para o Sport no Pradão. Já o Sport ganhou do Red Bull Bragantino 3-2 em casa com gol no último minuto. Perdeu de 5-0 para o Botafogo no Engenhão. Ganhou de 4-0 do Independente no CT do Retrô e agora 2-0 no Pradão. Como um só o primeiro passa, olha que disputa. O Botafogo tem 100% de aproveitamento e o Sport só uma derrota que foi para o Botafogo. E a volta vai ser em Recife. Teremos na quinta-feira que vem Sport e Botafogo. E o Galo volta a jogar em casa quinta-feira que vem, 8 da noite, contra o Red Bull Bragantino. E você acompanha o jogo com a gente, tá bom? Ontem teve inauguração do placar eletrônico do Pradão. Quem diria que o Pradão um dia tivesse um placar eletrônico? Muito bonito ficou, por sinal bem abaixo das cabines de imprensa. Bom, gostou? Aquele like no nosso canal, se inscreva no Edmar Pimba, me siga lá no Instagram do Edmar Pimba. Eu vou fechar o nosso boletim com os 2 gols do Sport ontem no futebol feminino contra o Independente. Desde já te convidando para acompanhar à tarde Independente Acisense pelo Rápido no Ar e amanhã Monte Azul e Inter pelo Rápido no Ar e pela Melhor FM. Um grande abraço, bom fim de semana. Pimba Esporte no galão da massa. Pimba, grande abraço, até amanhã. Tamo junto. Esporte para o ataque, Cauane, na meia esquerda, lançamento na área para Lelê, saiu a goleira, Lelê por cobertura, Pimba! Gol do Esporte, Lelê! Lelê abre o placar do jogo, que bola, hein? Que passe! Lelê saiu na cara da goleirinha Clara e mandou no cantinho. Lelê abre o placar do jogo. 1 para o Sport, 0 para o Independente. Aos 12 minutos, camisa 10. Nas costas, Lelê. Mas essa aí pelas sandálias de Zaqueu que joga, Bruna. Lançamento para Kaline. Para fazer o segundo, ela bate. Samira! Pimba! Gol do Esporte! Samira para liquidar o jogo. 46 minutos do segundo tempo. Olha a festa da Samira que entrou no segundo tempo. Que bola da Bruna, hein? Na direita para Kaline, que manda cruzado e a Samira faz o gol para o Esporte na pequena área. 2-0 aos 46 minutos. Como diria Zé Boquinha, agora a vaquinha deitou.